Olá, graça e paz. Aqui é o vosso irmão Fabrício Barreto Gonçalves, formado em teologia, membro da Igreja Batista Rio de Vida, aqui em Campos. E eu tenho um recado de Deus para você, aqui na praça, perto da minha casa. Essa manhã tão um pouquinho fria, o sol tímido querendo despontar no horizonte. Do outro lado ali, o centro da cidade. E eu aqui próximo da lagoa, um pouquinho frio, vento frio no rosto, nas minhas pernas, mas pegando um pouquinho de sol. E esse tempo que eu fui de operado, cirurgiado, peguei pouco sol. Praticamente eu não saí de casa, na cadeira de roda, muletas. Tempo de reflexão, né? De balanço de vida, de reflexão, o que eu tenho feito da minha vida. Será que aquilo que eu tenho feito para o reino de Deus, para Deus, tem sido o suficiente? E eu estava lendo aqui, gosto muito, estou lendo, com o propósito, eu e minha esposa Ana Cláudia, de a gente ler, né, as cartas de Paulo. Começamos já como casal, né, ler, estudar a palavra de Deus. Mas estou aqui no texto do Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 10. Que a gente aprende que Jesus, ele ensina sobre relacionamentos. É uma coisa que o nosso Deus, Emmanuel, Deus conosco, Deus com a gente, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ele faz na nossa vida é se relacionar. Por isso que um dos títulos dele, do Messias, é Deus conosco, né? Ou seja, Jesus, ele é o modelo de como se relacionar bem com as pessoas. Como ele dialogou com aquela geração do primeiro século. Estou lembrando de um livro, dos muitos que eu já li, da esposa do pastor Darcy Duzilek, Nancy Duzilek, acho que é da Juep, se eu não me engano. A arte de relacionar com as pessoas. É uma das coisas mais difíceis, mais prazerosas, mas também espinhosas, né? Trabalhosas, mas mais recompensadoras e nobres. É se relacionar. Relacionar consigo mesmo, relacionar com o próximo, com o outro, e relacionar com as pessoas, com os parentes, com os amigos, colega de trabalho, o cônjuge, marido, esposa, os filhos, os pais, sogro com a sogra, com o ser humano de um modo geral, com o vizinho, né? Josh Maxwell, né? Ele fala no seu livro que o maior obstáculo do sucesso que ele vê nas pessoas de longe é a capacidade limitada que o ser humano tem de lidar, de entender as pessoas, de aprender a ler as pessoas como um livro. Ninguém julga um livro por uma capa. Às vezes o conteúdo do livro ele é extraordinário, tremendo. A mensagem dentro do livro. Mas a sua capa, você olha, pode ser até um pedaço de papel de pão com que se embrulhava antigamente, quando era criança. Hoje a gente coloca o pão num saco, né? No plástico, no papel, mas antigamente tinha um papel de pão, né? E algumas vezes até eu já fiz também, vi gente fazendo, alguns primos, pipas e cafifas de papel de pão, né? É uma coisa rústica, mas como criança não liga para essas coisas, hoje as crianças têm coisa eletrônica, tem WhatsApp, tem Wi-Fi, tem iPad, iPhone, ou seja, esses aparelhos eletrônicos
mais modernos possíveis, mas na minha época de criança, da minha geração, década de 70, a gente brincava com isso. Bola, peão, né? E carrinho de rolemã, subir em árvore, parquinho, enfim. Brincava de queimado, jogar bola. Então, a inabilidade de se relacionar é um fato e um problema para muitas pessoas. E Jesus, há uma frase, me lembrei agora, de Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos. Ele disse que o ingrediente mais importante e a fórmula do sucesso na vida é saber como se dar bem com as pessoas, como dialogar com a sua geração. E Jesus, né? Jesus, ele foi mestre. Não é à toa que ele é o mestre dos mestres. De se relacionar. Ele se relacionou com os fariseus, os religiosos da sua época, os essênios, os escribas, os herodianos, não é? Os nazarenos, enfim, as seitas e os partidos religiosos da sua época, do primeiro século. Jesus se relacionou com os casais, ele se relaciona com as crianças, né? No casamento ele fala: não deixai vir a minhas crianças, os pequeninos, porque das tais é o reino dos céus. Ele se relacionou também com as riquezas, com os ricos da sua época. Ele dialogou com um jovem rico, chamado de jovem e mancebo de qualidade, né? Que a necessidade dele era notória. Aquele jovem precisava de Deus. A sua necessidade era espiritual. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou bem nos olhos dele, na sua alma, no seu coração, e falou: sabe os mandamentos, os preceitos, né? O mitzvah, os mandamentos, sei, né? Guardar o sábado, honrar pai e mãe, etc, etc, etc. Ele fala: mestre, rabino, eu sei disso desde a minha tenra idade, meninice. Mas Jesus fala: te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem e possui e reparta, divide com os pobres. E o texto no Evangelho fala que ele se entristeceu, virou as costas e foi embora, porque ele era muito rico. Então a necessidade desse jovem rico, né? Ele ouviu Jesus, ele confessou o quanto ele era perfeito moralmente, eticamente, mas não era espiritualmente. E Jesus ainda, ele dialoga com todas as pessoas. Hernando Dias Lopes, no seu livro, ele fala que todas as pessoas que vieram a Cristo, esse homem rico é o único que saiu pior do que chegou. Por quê? Porque ele falava que adorava a Deus, que buscava a Deus, que, né, buscava o preceito, a lei, a Torá, mas ele negligenciava o primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Mas esse jovem, lamentavelmente, segundo a ótica do Evangelho de Jesus, narrando, ele amava mais as riquezas do que a Deus. Mas Jesus também, ele dialoga e se relaciona, né? O relacionamento com Jesus, ele ensina, por exemplo, com o cego Bartimeu. O cego precisava enxergar, de ver, mas nós também precisava de esperança, mas nós também precisamos, e muitas das vezes somos como esse cego Bartimeu, porque nós não enxergamos os problemas, os pecados das pessoas. Ele era mendigo, ele estava sozinho, mas Jesus se mostrou, se revelou para ele
o Deus conosco, o Deus Emanuel, o Deus que relaciona-se com o homem, né? Eu vejo aí esperança, esperança de dias melhores, esperança de paz, de libertação. A Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade que é Jesus vos libertará. Que Deus abençoe.